Vamos para a revisão de língua portuguesa no primeiro trimestre sobre alguns conteúdos que nós vemos ainda em sala e também nesse período de quarentena. Bom, nós temos aqui então as funções da linguagem, tá? Que são aqui algumas atribuições que nós usamos referente a como nós podemos comunicar e de que forma nós podemos usar as ferramentas da comunicação dentro da linguagem. Bom, e como que as funções atuam? Essas funções que são a função emotiva, conativa, poética, função referencial, função metalinguística, entre outras. Aqui a função emotiva, ou expressiva também chamada, ela é focada no emissor, ou seja, na primeira pessoa, aquela pessoa que está comunicando uma mensagem e destaca a expressão de sentimentos ou pontos de vista do remetente. Ou seja, a ideia aqui principal é o remetente sendo aqui as suas interpretações, seus sentimentos, seus pontos de vista a respeito da comunicação. A função conativa ou apelativa, ela é centrada no destinatário, ou seja, ela visa influenciar, convencer o outro em um trabalho persuasivo, tais como aqui a sedução, a ameaça, a tentação, a provocação, entre outras formas, ou seja, a intenção aqui, o foco dessa função conativa é atingir o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, ou seja, o meu remetente. A função poética, ela que é baseada no trabalho linguístico para a elaboração da mensagem, ocorre quando há um arranjo de linguagem para entender um fim. Aqui se encaixam as poesias, entre outras mensagens, em que o foco é apenas aqui a ideia do remetente e a mensagem. O destinatário, ou seja, a pessoa que recebe essa mensagem, ela não tem aqui um valor de preocupação, ou seja, quem escreve a mensagem não está, de certa forma, visando a compreensão do remetente, apenas a mensagem e a sua expressão. A função referencial ou denotativa, ela é centrada na informação veiculada, tem a ver com a exposição objetiva dos fatos e dos conteúdos, ou seja, o foco aqui é a mensagem em si. Tá? Então, ela é muitas vezes baseada em mensagens objetivas, que é para que o remetente compreenda essa mensagem, ou seja, o foco não é nem a compreensão do remetente, mas o foco é a mensagem em si. Função fática, tem aqui por foco o contato entre o remetente e o destinatário, é essa função aqui que trabalha, então, a ideia de o remetente estar estabelecendo uma comunicação satisfatória com o destinatário, ou seja, a informação estar chegando de acordo com a intenção do remetente. E a função metalinguística é essa função voltada ao código linguístico, ou seja, a mensagem falando sobre a própria mensagem, ou seja, que o objetivo da mensagem é investigar, explicar a própria linguagem. Okay? Então, quando nós usamos a linguagem para falar sobre a própria linguagem, um filme que fala sobre a questão de uma produção de um filme, uma música que fala sobre a produção de uma música, essas fazem parte aqui, são exemplos de uma função metalinguística, ou seja, o código falando sobre o próprio código. Bom, nós estamos ainda nas variações linguísticas, que são aqui de que forma que a língua ela pode variar, né, de acordo com as circunstâncias. Então, a variação ela pode ser histórica, ou seja, referida ao tempo. A nossa linguagem teve evolução desde os primórdios e até mesmo quando a língua portuguesa foi instaurada no Brasil. Essa linguagem, então, ela sofreu algumas modificações, pode ser de acordo com os falantes, mas também referente ao tempo. A variação geográfica, a variação geográfica ou diatópica é essa variação que se baseia na pronúncia, no sotaque, nos regionalismos, ou seja, em algumas regiões do país, que nós falamos aqui em língua portuguesa, então, a mesma língua, ela é falada de diferentes formas
em determinadas regiões. Isso equivale à ideia pronúncia, sotaque, regionalismo, ou seja, termos que são falados no sul, no sudeste, no norte, são muitas vezes termos diferenciados, ok? Então, seria a variação geográfica. A variação sociocultural ou diastrática é a variação correspondente aqui à classe social, os grupos, onde corresponde aqui às gírias e os jargões. Ou seja, dependendo de alguma classe social para outra, a linguagem ela pode variar, ok? E os grupos também, ou seja, grupos de pessoas mais jovens, de grupos para pessoas mais velhas, e alguns campos profissionais também têm termos específicos, que são jargões. Então, termos da área médica, termos da área jurídica, entre outros. E a variação estilística ou diafásica é essa variação que nós costumamos utilizar no dia a dia, que corresponde a nós variarmos a nossa forma de usar a língua de acordo com o ambiente, de acordo com os interlocutores, o assunto também tratado. Ou seja, de repente, se nós estamos num lugar onde estamos entre amigos, pessoas familiares, nós costumamos usar uma linguagem mais ah, descontraída, uma linguagem mais íntima. Agora, se nós estamos perante pessoas que o grau de conhecimento não é tão assim acentuado, nós costumamos usar uma linguagem mais formalizada, uma linguagem mais objetiva e muitas vezes também livre aí de termos que seriam utilizados, né, por pessoas mais próximas. Também corresponde ao assunto, ou seja, se nós estamos tratando de um assunto mais sério, a linguagem ela tende a ser mais formalizada também. Bom, a ideia de texto. O texto, então, nós vimos em relação aqui às formas de abordar o texto, tipos de leituras, mas, de maneira resumida, o que é a ideia de texto? Tá? Para ser texto, ele precisa ter sentido, ok? Mas o texto, né, além disso, ele é considerado aqui de maneira mais específica um processo discursivo que se materializa por meio de mensagens verbais ou não verbais, ou ambas ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos ter texto, uma fotografia, numa escultura, numa tela, ou seja, a partir do momento que essa a comunicação ela expressa um sentido, ela é considerada um texto. Então, aqui é um conjunto harmônico, coerente, que apresenta uma unidade significativa. Além de ser um processo discursivo, o texto ele depende ainda do contexto de produção e do contexto de recepção. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa escreve um texto, ela tem uma intenção comunicativa, okay? Ela está dentro também de uma situação comunicativa. E para que esse texto chegue até o interlocutor ou ao remetente de maneira satisfatória, essa pessoa ela precisa ter uma interpretação, um conhecimento do mundo básico para que ela compreenda a mensagem vinculada. Então, depende, sim, tanto quem está produzindo e de quem está recebendo. Então, essa relação aqui, ela é dupla para que o texto possa ter sentido atingido. Bom, nós temos aqui a acentuação gráfica, que foi também um dos conteúdos que nós vimos, em relação aqui às palavras que são acentuadas na língua portuguesa. Então, todas as proparoxítonas, ou seja, aquelas palavrinhas que apresentam a sílaba tônica lá na antepenúltima posição, ela é acentuada por regra gramatical. Os monossílabos tônicos são todos acentuados quando terminam em A, I ou O, seguidos ou não de S. Lembrando que os monossílabos tônicos aqui são aquelas palavrinhas compostas de uma única sílaba, tá? E que estão aqui entre algumas classes gramaticais que são considerados monossílabos tônicos. Okay? Os oxítonos, ou seja, as palavras oxítonos, também assim chamada, são aquelas palavrinhas que são acentuadas quando terminam em ou ens, a, e ou o, seguidos ou não de S.
O que são as oxítonas? São aquelas palavrinhas que apresentam a sílaba tônica na última posição. Bom, e os paroxítonos? São acentuados os vocábulos quando terminados em ou ans, ou ãos, i ou is, us, ou uns, terminados também em L, N, E, em R, X, PS e de tom voral. E são os paroxítonos? As palavrinhas que apresentam a sílaba tônica, a sílaba que é mais forte, na penúltima posição. Então, apenas em alguns casos, aqui que são esses relatados, em que os paroxítonos são acentuados. Okay? Lembrando que os paroxítonos é aqui uma da classe de palavrinhas que mais presente na língua portuguesa. Tá? E depois que a gente percebe aqui, em relação às outras, que as terminações elas são um pouquinho mais amplas. E os hiatos, ou seja, quando nós temos aí um encontro vocálico de duas vogais que, apesar de se encontrarem na palavra, elas permanecem em sílabas diferentes porque cada vogal tem a sua tonicidade igual, e aí então ocorre o processo de rima que eu digo sempre, que é eles se repetirem, ou seja, ficar cada vogal em uma sílaba. Okay? Então, quando nós temos as letras I e U nos hiatos como segunda letra do encontro vocálico, elas são acentuadas. Bom, prontinho, tá? Por hoje é só. Aqui fica o contato da prof para qualquer dúvida. Bons estudos e até mais.